Definir como uma palavra. Produtividade, já falei. Isso foi o que você aprendeu, né? Foi o que eu aprendi. Não. Pode ser chato, grosso, pode ser qualquer porra. Aquele que tem consciência. Então, uma passagem que o Ronaldo Fenômeno disse numa entrevista, inclusive até para a ESPN, quando ele ganhou a Copa do Mundo com o Filipão na família escolar, ele dizia que as pessoas, os jogadores, estavam em campo por causa do treinador. E quando você traz essa realidade do esporte de alto desempenho para o ambiente organizacional, para uma empresa, você vê que não tem funcionário nenhum trabalhando por causa do líder, por causa do que o líder acredita. Então hoje eu enxergo uma falta de ideologia no líder. Eu vejo na liderança hoje uma falta de comprometimento com o desenvolvimento das pessoas, uma falta de interesse, interesse genuíno pelas pessoas. Eu, como um garoto, vi na época, né, vindo de Niterói, trabalhando em academias pequenas, que eu nem via o gestor, né, do nada eu encontro o Thiago Vilaça querendo saber da minha vida, saber, pô, como é que tá o perrengue de andar de ônibus, como é que tá esse perrengue todo e como é que tá a vida. Eu digo tranquilamente que foi nota 10. Ele me acolheu, me deu um norte na profissão. Através dele eu consegui pensar em novos horizontes, novas coisas, e não fiquei limitado apenas naquele mundinho. Expandi meu conhecimento e vi enormes oportunidades que eu poderia ter, e abracei elas e fui. Tem uma frase que eu ouvi muito durante a minha formação, durante a minha jornada profissional, que é do que o líder não está aqui para fazer amigos, mas também não está para fazer inimigos, né? Eu me questionava. Então hoje o que eu entendo sobre liderança é que o líder tem que ser um facilitador, ele tem que ser uma pessoa que aposta nas pessoas, que acredita nas pessoas, e aí vem muito contra o que a gente aprendeu quando era criança, né? A nossa mãe dizia pra gente: não aceite nada de estranho, desconfie das pessoas, alguém vai passar a sua perna. E não, pelo contrário, hoje cada vez mais o líder, a figura do líder, ele precisa confiar nas pessoas. Confiar, né, é uma palavra que vem de uma origem que fala do seguinte: em conjunto. Fiar significa tecer, significa você montar um tecido, significa você fazer um tecido. Então confiar é tecer em conjunto, é você criar em conjunto, é co-criar uma realidade. Hoje então o líder, ele tem que desconstruir certas coisas que foram colocadas não só pela família, mas também pelo mercado de trabalho, que são nocivas à realidade e à atuação dele. Por exemplo, tem gente que acredita que um líder não precisa ser espontâneo, não pode ser espontâneo, que um líder não pode ser autêntico, que um líder não pode ser ingênuo ou inocente. Meu amigo, pelo contrário, o líder ele precisa dessas habilidades, porque como é que você vai confiar nas pessoas se você não tem ingenuidade e não tem inocência? Tá tudo errado. Ah, cara, eu acho que ele era muito espontâneo, assim, as respostas dele, as decisões dele, era sempre tudo muito espontâneo e uma maneira diferente de pensar. Eu lembro de um caso de um professor que ele era meu liderado, não do Thiago, mas o professor entrou na sala, estava eu e ele, e aí o professor falou assim: qual o padrão que você quer da aula nova que vai começar? Qual o padrão técnico que você vai querer e tal? E aí o Vilaça gritou assim: porra, padrão aula cheia, caralho! Porque realmente não adianta a gente querer. Claro que tecnicamente é muito importante a gente defender uma modalidade e tudo mais, mas se ela não for comercial, se ela não for possível de venda, se ela não for sucesso, se a aula não for cheia, isso não adianta para nenhum gestor, para nenhum dono de academia. Então, o ideal é a gente unir uma coisa que seja tecnicamente muito boa, mas que também tenha um número de alunos, de clientes muito grande na atividade para que ela seja sucesso. A espontaneidade, a forma como ele se colocava, ele não ficava em cima do muro. Se tivesse que dar esporro, ele dava esporro. Bem, o que mais me chamou a atenção nele foi a espontaneidade. O cara
assim, do nada dava um grito, do nada dava um esporro, levantava o humor, a moral, e se alguma coisa estivesse acontecendo ali que jogasse a galera para baixo, ele estava jogando a galera para cima de novo. Então isso foi uma coisa que já despertou a admiração. Quando você desperta essa admiração, automaticamente vem uma coisa embutida nesse negócio, que é a confiança. Quando outra pessoa confia em você, você meio que se conecta genuinamente, alma com essa pessoa. Então fica fácil de você conseguir ajudar, fica fácil de você buscar as palavras que são importantes para aquela pessoa ouvir. Não existe mágica na liderança, né? Existe conexão, existe... Eu acredito muito que liderança ela é muito mais do que... Por isso que eu não gosto de classificação, por isso que eu não gosto das coisas empacotadas. Eu acredito muito que liderança ela é muito mais um estado, é uma afirmação do que um cargo, do que uma posição numa empresa. Líder. Um líder de verdade. Um líder que tem empatia no momento certo, um líder que tem pulso no momento certo, passa a mão na cabeça, mas às vezes não passa a mão na cabeça, mas assim, eu acho que com ele era tudo dosado, pelo menos comigo, né? Eu posso falar por mim. Então, assim, quando ele tinha que puxar minha orelha, ele puxava, quando ele tinha que enxugar minhas lágrimas, ele enxugava, porque eu passei momentos difíceis também ao lado dele. Então, é isso que um verdadeiro líder. Sei lá, a forma de lidar com as pessoas, né? Essa vocação dele de ter, assim, máximo de atenção em gerir as pessoas, de ter o cuidado em escutar, de entender de como a pessoa, qual a necessidade de cada um ali, qual a necessidade daquela pessoa naquele momento, e tentar não só passar a mão na cabeça, mas fazer com que a pessoa enxergasse aquela conversa ali com outros olhos, de uma outra maneira. É o envolvimento com as pessoas, né? E o desenvolvimento para essas pessoas, a facilidade que ele tem para gerir, para ensinar, direcionar. Nunca trabalhei com ninguém que tivesse essa sensibilidade e essa visão que ele tem de treinamento e de liderança para essas pessoas. A vontade dele de revelar líderes. Então, a vontade dele de cativar as pessoas, né, e de enxergar nas pessoas o potencial de ser um líder, é o principal diferencial dele. Esse cara, ele conseguiu construir, ou não vou dizer construir, mas despertar uma coisa em mim que eu não sabia que eu tinha um potencial, né? De ser um cara diferenciado em aula coletiva, ser um gestor de pessoas, que eu não sabia nem que eu tinha esse dom de ser gestor, de gerir pessoas. Quando eu vim trabalhar com o Vilaça, ele já tinha identificado uma liderança em mim que eu mesma não havia identificado, e ele me mostrou isso, que às vezes quando assim, havia discussões ou discórdias, né, durante a equipe, ele conseguiu me mostrar que a gente não tem que levar para o pessoal, que isso é trabalho, né? Pessoal é uma coisa e profissional é outra completamente diferente. Eu era coordenadora e aí, sem a menor pretensão e preparação para esse cargo, eu fui convidada a assumir um cargo, um desafio que era totalmente oposto do que eu praticava hoje, naquela época. E ele foi um cara que me disse, cara, você tem condições de ir, apontou diversas competências que eu não enxergava para aquele cargo, aquela função naquele momento que hoje eu exerço. E ele falou assim, vai dar certo. Uma coisa que marcou muito foi ele acreditar em pessoas que, para mim, eu já teria achado, essa pessoa aqui não vai ser, acho que não vai ter tanto sucesso. E o Thiago acreditava em fazer aquela pessoa um grande sucesso, explodir. E aquilo ali me fez também se tornar mais humano, no sentido de acreditar mais nas pessoas, tentar enxergar o lado bom das pessoas e o lado ruim, tentar trabalhar, ao invés de virar as costas. Seja você um gestor, um coordenador, uma pessoa que tem um cargo de liderança, acho que o seu principal compromisso tem que ser com o desenvolvimento das pessoas. Se você não tem esse compromisso,
qual é o seu papel nesse negócio? E quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, eu não falo só do desenvolvimento técnico, ou seja, da tarefa que o cara foi contratado para fazer. Eu falo das competências emocionais. Eu, como líder, eu preciso entender como é que essa pessoa pode me substituir. Porque se o líder não tem esse pensamento de desenvolvimento, de formação de novos talentos, como é que uma organização pode crescer? É na sorte? Tem que esperar alguém cair do mercado dentro da organização para que ela crescer? Seja uma empresa de 2, 3, 4 pessoas, eu, Thiago, acredito que as lideranças, o proprietário do negócio, o investidor, ele tem que estar muito interessado na formação de novos talentos, ele tem que estar muito interessado no desenvolvimento de pessoas, porque de fato não existe outro motivo que faça uma empresa crescer a não ser pelo desenvolvimento de novos talentos, novas lideranças. Thiago, pô, mesmo a gente na época não ganhava tanto, mas o Thiago fazia daquele horário ali como se fosse uma empresa multinacional de... o Thiago era o CEO e a gente era os trainees, né? Nem chamava de estagiário, porque ele tirava o nosso melhor ali, fazia a gente querer pensar, fazia a gente ler outras coisas, outros assuntos além da parte técnica da atividade física. Então aquilo ali para mim é um diferencial. Eu nunca tinha visto um gestor tão preocupado não só em formar pessoas técnicas, mas também outras capacidades, como emocionais, capacidade de liderança, capacidade comportamental. Então foi um belo diferencial. Então hoje o gestor, ele custe o que custar, precisa estar interessado no desenvolvimento daquele funcionário, precisa estar interessado nos aspectos comportamentais daquela pessoa, daquele cara que está ali entregando produto e serviço mágico para o cliente.